Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E hoje eu vou trazer uma empresa aqui que naturalmente vocês conhecem, já deve ter usado equipamentos dessa marca, que é a Tecnos, né? Então a Tecnos, que é um relógio suíço, o suíço mais pontual do mundo. Então hoje nós vamos analisar essa empresa e saber que ela é uma empresa brasileira e que inclusive está listada lá na B3 e você pode comprar também ações da Tecnos, né? Mas para isso, como a gente sempre fala, nós temos que conhecer um pouquinho da empresa, conhecer a sua situação econômica e financeira para saber se vale a pena comprar ações dessa empresa ou não. E a Tecnos foi uma sugestão de um inscrito nosso aqui, do Gilson Oliveira Lopes, que nos mandou a sugestão. Muito obrigado, Gilson. E você também pode mandar a sua sugestão. Basta se inscrever aí no nosso canal, dar o like, também ativar a sinetinha das notificações para você sempre estar bem informado a respeito das empresas que a gente vai disponibilizando aqui no nosso canal. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. Então nós vamos falar hoje da Tecnos. A Tecnos que, na verdade, ela começou na Suíça, lá nos anos de 1900, com a família Gussinger. A família Gussinger que produzia relógios lá na Suíça. E a partir de 1900, o Tecnos começou a ser desenvolvido na Suíça, até que no ano de 1956, o empresário brasileiro Mário Gottens fundou uma empresa chamada Centauro para fazer a importação e a distribuição da marca Tecnos aqui no Brasil. Então, a partir de 1956, a Tecnos começou a ser revendida no Brasil através de uma distribuidora. Mas daí, na sequência, no ano de 1982, Mário Gottens montou uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus para fazer a montagem dos relógios Tecnos aqui no Brasil. Então, a partir daí, a Tecnos passou a ser produzida no Brasil. Mas, na sequência, no ano de 1994, Mário Gottens comprou a marca Tecnos. Então, a partir de agora, de 1994, a marca Tecnos passou a ser uma marca brasileira e produzida naturalmente também aqui no Brasil. E aí a Tecnos, na sequência, veio crescendo e também passou a fabricar para outras marcas também, como por exemplo, para a marca Timex, também era produzida lá na Zona Franca de Manaus, na fábrica da Tecnos. Aí no ano de 2008, o controle da Tecnos acabou sendo vendido para um fundo de investimentos, GMT. E aí já no ano de 2011, abriu seu capital, passou a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores também. E com a entrada de valores através da abertura de capital, a Tecnos foi para um processo de expansão, comprando também uma outra fábrica de relógios aqui do Brasil, a Dumont. E aí, a partir desse momento, a Dumont passa a ser uma marca também da Tecnos. E aí a empresa ela vem crescendo, só que na sequência passa a ter um concorrente muito forte, que são os celulares, né? E os celulares passaram a substituir a utilização do relógio. E aí as vendas da Tecnos praticamente se estagnaram, começaram a cair e os resultados também começaram a ficar mais escassos. E aí, naturalmente, que a Tecnos ela teve que se reinventar e está se reinventando até hoje através de um novo conceito de relógio, onde o relógio deixa de ser um equipamento para mostrar as horas e passa a ser um acessório. Então é a linha de smartwatches que hoje a Tecnos ela vem trabalhando muito nessa linha, justamente por um outro conceito de utilização dos relógios. E a Tecnos que continua sendo líder do mercado brasileiro, com 1/3 do mercado nacional representado pelas vendas da marca Tecnos. Mas para a gente poder saber como é que está a situação econômica e financeira da empresa, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e aproveitei também para trazer o balanço agora do dia 31 de março de 2021, primeiro trimestre de 2021, para a gente saber um pouquinho a respeito da sua situação econômica e financeira. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Tecnos S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre do ano de 2021. Para podermos entender então os números apresentados aqui pela empresa, vamos começar aqui pelo total do ativo, que é todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que ela tem dentro do seu ativo, seus bens e direitos, que totalizavam em 2018 792 milhões de reais.
Já para 2019, esse valor recua para 676 milhões de reais. Para 2020, mais um recuo para 598 milhões de reais, mostrando o quê? Um encolhimento da empresa ao longo desses 3 anos. Então ela sai de um patrimônio de 792 e vem caindo para 598 milhões. E no primeiro trimestre de 2021, encerrados agora dia 31 de março, ela fechou com um ativo de 603 milhões de reais. Mais importante do que o total do ativo é justamente o quanto, aonde está distribuído esse ativo, a qualidade desse ativo. Então, nós temos aqui o capital de giro, que é o ativo circulante, e o ativo não circulante. O ativo circulante, que é esse capital de giro, ele representava aqui 49,6% de tudo que a empresa tinha, totalizando 392 milhões de reais. Então, a Tecnos tinha 392 milhões para poder trabalhar, representado por caixa equivalente, que é o dinheiro da empresa, 77 milhões, 160 milhões para receber e 115 milhões de outros créditos, que são os grupos, as contas principais aqui dentro do ativo circulante. Já para o ano de 2019, esse capital de giro permaneceu estável em 392 milhões de reais em valores nominais, porém a sua representatividade aumentou para 58,1%. E por que essa elevação? Justamente porque, como a empresa diminuiu o seu tamanho, o capital de giro não diminuiu, razão pela qual o peso do capital de giro passou a ser maior do que era no exercício anterior. Já para 2020, o capital de giro recua em valores nominais para 345 milhões de reais e a sua representatividade fechou em 57,8%. A empresa tinha 76 milhões de reais em dinheiro, os contos a receber aqui diminuíram para 133 milhões e o estoque também apresentou uma queda, fechando em 76 milhões de reais. Já no primeiro trimestre de 2021, o capital de giro fechou em 353 milhões de reais, 105 milhões em dinheiro, quer dizer, a empresa ela sai de 60 para 76 e agora está com 105 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. O contas a receber diminuiu para 97 milhões, o estoque aqui recuperou um pouco em relação ao ano passado, fechou em 91 milhões. Então o que chama atenção aqui são esses números, 58, 57, 58, mostrando que a empresa vem mantendo uma estabilidade no seu capital de giro. Vamos agora para o endividamento. O endividamento que é composto por dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, e o total da dívida que é a somatória dos dois, 326 milhões de reais, o que representava 41,2% de tudo que a empresa tinha. Isso quer dizer, de todo o patrimônio da empresa, ela deve 41,2%. Já para 2019, essa dívida, apesar da pequena elevação em valores nominais para 331 milhões, o peso da dívida passou a ser 49%. De tudo que a empresa tem, ela deve 49%. Para 2020, a dívida recua para 282 milhões de reais e a representatividade 47,2%. E no primeiro trimestre de 2021, a dívida agora fechou em 290 milhões de reais, com 48,2% da sua proporcionalidade em relação a tudo que a empresa tem. Chama atenção, então, naturalmente, esses números da análise vertical. 49, 47,2, 48,2, mostrando também uma estabilidade no endividamento. Então, a empresa vem mantendo uma estabilidade no capital de giro, mantendo uma estabilidade no endividamento. Até aqui está tudo bem. Agora vamos ver quais os resultados que a empresa vem produzindo. Em 2018, ela faturou 305 milhões. Para 2019, aumentou um pouquinho para 316 milhões. Para 2020, houve uma queda. Fechou com um faturamento de 244 milhões de reais e no primeiro trimestre, em 3 meses, faturou 43 milhões de reais. Já os seus resultados, ele sai de um lucro de 14 milhões em 2018 para um prejuízo de 122 milhões em 2019. Então pode ver aqui que 2019 foi um ano terrível aqui para a Tecnos. E por que esse prejuízo? Se você observar esse custo aqui, ó, 52%, ele pula para 65%. Então há um aumento de custo que não foi repassado por preço de venda e aí, consequentemente, pesou na estrutura de resultado da empresa. E aqui na despesa operacional de 48,9 foi para 74,6. Portanto, aumento no custo, aumento na despesa e aí, consequentemente, a empresa fechou com prejuízo de 122 milhões.
Já para 2020, o prejuízo ele foi reduzido para 28 milhões de reais. Tá? Então, observando aqui, voltando aqui a análise do custo, 52 foi para 65, retornou para 54. E a despesa operacional, que era 48, foi para 74, retornou para 49,9%, razão pela qual ela diminuiu significativamente o seu prejuízo. Já para o primeiro trimestre de 2021, ela permanece ainda com prejuízo de 4 milhões de reais. Tá? Então a estrutura de custo diminuiu de 54 para 51, porém a despesa aumentou de 49 para 53,8%, razão pela qual ela fechou com prejuízo de 4 milhões e 12 mil reais. Então são esses os números da Tecnos através dos balanços de 2018, 2019 e 2020 e do primeiro trimestre de 2021. E já que nós estamos trabalhando com os números, vamos também trazer aqui o gráfico aqui dos índices de liquidez, liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral que mede o curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente que mede apenas o curto prazo. Então o que esses gráficos nos mostram? Que a liquidez geral ela vinha com um valor de 1,51 no ano de 2018, caiu para 1,34 e permaneceu estável em 1,34. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,34. Paga e sobra, mostrando que não vai ter dificuldades financeiras. Já no curto prazo, ele sai de 2,86 e recua para 2,41 e aí depois dispara para 5,19. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 5,19. Paga e sobra com muita folga. Financeiramente, a empresa não tem problemas. Já esse outro gráfico mostra o endividamento da empresa, que ele sai de 41,2, sobe para 49,1 e depois reduz para 47,2. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 47,2%, um endividamento que mostra-se extremamente controlado. E já nesse outro gráfico aqui nós trazemos os índices de rentabilidade. Aqui está o ponto fraco da empresa. Financeiramente ela está bem, o endividamento está tranquila. O problema da empresa está justamente aqui nos seus índices de rentabilidade. Margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. No ano de 2018 ganhava 4,70%. Depois daí, no ano de 2019, como a gente mostrou na análise vertical ali, ela teve uma margem negativa de 38,8%. E nesse último ano de 2020, a margem permaneceu ainda negativa, só que agora com 1,6%. A rentabilidade do ativo, que é o ganho que ela tem em relação aos investimentos, sai de 1,81% positivo para menos 18,1% em 2019 e fechou em 4,70% negativo em 2020. E fechando ali com a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, ele sai de 3,1% positivo para 35,6% negativo em 2019 e fecha em 8,9% negativo no ano de 2020, mostrando que os acionistas não conseguiram ganhar nesses dois últimos exercícios. Tá então analisado aí mais uma empresa para vocês, tá? E a Tecnos também agora passa a ser uma opção para de repente se colocar no seu radar, se você achou que os números da empresa são interessantes, se vale a pena investir, então aí passa a ter mais uma opção. E caso queira outras empresas, visita aí todo o nosso canal, aí tem diversas empresas aí para que você possa conhecer, para você saber, porque como a gente sempre fala, comprar ações de uma empresa é entrar de sócio. E para entrar de sócio, nós temos que saber com quem nós estamos nos associando e também saber, principalmente, como que está a situação econômica e financeira dessa empresa para saber se vale a pena investir ou não. Já que ganhar dinheiro é tão difícil, tão complicado, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos, até porque ao fazer os nossos investimentos, nós temos que controlar bastante a questão de riscos, minimizar os riscos para tentar potencializar a nossa rentabilidade e aí, consequentemente, fazer com que o dinheiro passe a trabalhar para nós. Mas para isso, fundamental é ter informação, é você saber o que está acontecendo com as empresas para correr o mínimo de risco possível e tentar ter o melhor ganho possível. Então tá aí a Tecnos analisada. Bons investimentos para você!